Uma coisa que se revela nos mitos é que no fundo do abismo desponta a voz da salvação. O momento crucial é aquele em que a verdadeira mensagem de transformação está prestes a surgir. No momento mais sombrio, surge a luz. O sonho é uma fonte inexaurível de informação espiritual sobre você mesmo. Tudo o que você tem a fazer é lembrar-se do sonho logo em seguida e passá-lo para o papel. Então, tome um detalhe do sonho, uma ou duas imagens ou ideias, e estabeleça associações com elas. Escreva o que lhe vier à mente e faça isso outra vez e outra mais. Você verá que o sonho se baseia num conjunto de experiências que tem alguma espécie de significação em sua vida, o que você não sabia que o vinham influenciando. Em breve, o próximo sonho virá em sequência e a sua interpretação avançará mais. O sonho é uma experiência pessoal daquele profundo, escuro fundamento que dá suporte às nossas vidas conscientes. E o mito é o sonho da sociedade. O mito é o sonho público e o sonho é o mito privado. Se o seu mito privado, seu sonho, coincide com o da sociedade, você está em bom acordo com o seu grupo. Se não, a aventura o aguarda na densa floresta à sua frente. Em alguns níveis, um sonho privado se insere em temas verdadeiramente míticos e não pode ser interpretado senão em analogia com o mito. Jung fala de duas ordens de sonho, o sonho pessoal e o sonho arquetípico ou o sonho com dimensão mítica. Você pode interpretar um sonho pessoal por associação, deduzindo o que ele diz sobre sua própria vida ou em relação a seus problemas pessoais. Mas a qualquer momento surge um sonho que é puro mito, que contém um tema mítico, ou, como se diz, que provém do Cristo interior. Há duas explicações para estes sonhos míticos. Uma é que a psique humana é essencialmente a mesma em todo o mundo. A psique é a experiência interior do corpo humano, que é essencialmente o mesmo para todos os seres humanos, com os mesmos órgãos, os mesmos instintos, os mesmos impulsos, os mesmos conflitos, os mesmos medos. A partir desse solo comum, constitui-se o que Jung chama de arquétipos, que são as ideias em comum dos mitos. Em todo o mundo e em diferentes épocas da história humana, esses arquétipos ou ideias elementares apareceram sob diferentes roupagens. As diferenças nas roupagens decorrem do ambiente e das condições históricas. Agora, existe também a contra-teoria da difusão, que pretende dar conta da similaridade dos mitos. Por exemplo, a arte de lavrar o solo avança a partir da área em que se desenvolve primeiro, levando consigo uma mitologia que tem a ver com a fertilização da terra, com plantar e cultivar plantas alimentícias. Mitos como aqueles antes descritos de matar uma divindade, cortá-lo em pedaços, enterrar as partes e daí o crescimento das plantas alimentícias. Um mito desse tipo acompanhará uma tradição agrária ou lavradora, mas você não o encontrará numa cultura voltada para a caça. Assim, há aspectos tanto históricos como psicológicos nessa questão da similaridade dos mitos. Todos são verdadeiros em diferentes sentidos. Toda mitologia tem a ver com a sabedoria da vida, relacionada a uma cultura específica numa época específica. Integra o indivíduo na sociedade e a sociedade no campo da natureza. Une o campo da natureza à minha natureza e é uma força harmonizadora.
Nossa própria mitologia, por exemplo, se baseia na ideia de dualidade, bem e mal, céu e inferno. Com isso, nossas religiões tendem a dar ênfase à ética, pecado e expiação, certo e errado. Toda religião é verdadeira de um modo ou de outro, verdadeira quando compreendida metaforicamente, mas se ela se aferrar às suas próprias metáforas, interpretando-as como fatos, então haverá problemas. Metáfora é uma imagem que sugere alguma outra coisa. Por exemplo, se eu digo a alguém, você é uma víbora, não estou sugerindo que a pessoa seja literalmente uma víbora. Víbora é uma metáfora. Nas tradições religiosas, a metáfora remete a algo transcendente, que não é literalmente coisa alguma. Por exemplo, Jesus ascendeu ao paraíso. A denotação seria de que alguém subiu ao céu. É isso literalmente o que está sendo dito, mas se fosse de fato esse o sentido da mensagem, então teríamos de jogá-la fora, porque não teria havido nenhum lugar como esse onde Jesus literalmente pudesse ir. Sabemos que Jesus não podia ter ascendido ao paraíso, pois não existe nenhum paraíso físico em qualquer parte do universo. Mesmo que ascendesse à velocidade da luz, Jesus ainda estaria na galáxia. A astronomia e a física simplesmente eliminaram isso como possibilidade física literal. Mas se você ler Jesus ascendeu ao paraíso, em termos de sua conotação metafórica, entenderá que ele foi para dentro. Não para o espaço exterior, mas para o espaço interior, para o lugar de que provém todas as coisas, para a consciência que é a fonte de todas as coisas, para o reino do paraíso interior. As imagens estão aí fora, mas seu reflexo é interior. O fato é que nós poderíamos ascender com ele caminhando para dentro. É a imagem do retorno à fonte, alfa e ômega, deixando para trás a fixação no corpo e caminhando na direção da fonte dinâmica do corpo. Aquilo que está além do próprio conceito de realidade que transcende todo o pensamento. O mito coloca você lá o tempo todo, fornece um canal de comunicação com o mistério que você é. Shakespeare disse que a arte é um espelho voltado para a natureza, e é isso mesmo, natureza é a sua própria natureza, e todas essas maravilhosas imagens poéticas da mitologia se referem a algo dentro de você, quando sua mente se deixa simplesmente aprisionar pela imagem ali fora, impedindo que se dê a referência a você mesmo. Nesse caso, você terá lido mal a imagem. O mundo interior é o mundo das suas exigências, das suas energias, da sua estrutura, das suas possibilidades, que vão ao encontro do mundo exterior. E o mundo exterior é o campo da sua encarnação. É aí que você está. É preciso manter os dois, interior e exterior, em movimento. Como disse Novalis, o pouso da alma é aquele lugar onde o mundo interior e o exterior se encontram. Isso sugere que você é mais do que pensa. Existem dimensões do seu próprio ser e um potencial de realizações e ampliação da consciência que não estão incluídos no conceito que você faz de si mesmo. Sua vida é mais profunda e ampla do que você a concebe aqui. O que você está vivendo é só uma fração infinitesimal daquilo que realmente se abriga no seu interior, aquilo que lhe dá a vida, alento e profundidade. E você pode viver em termos dessa profundidade. E quando chega a essa experiência, você percebe instantaneamente que é disso que falam todas as religiões. É necessário um treinamento para ajudá-lo a abrir os ouvidos, para que você possa começar a ouvir metaforicamente em vez de literalmente. Tanto Freud quanto Jung perceberam que o mito se enraiza no inconsciente. Qualquer um que se entregue a um trabalho de criação literária
sabe que a gente se abre e se entrega, e o livro nos fala e se constrói a si mesmo. Até certo ponto, você se torna o portador de algo que lhe foi transmitido por aquilo que se chama as musas, ou em linguagem bíblica, Deus. Isso não é a força de expressão, isso é um fato. Uma vez que a inspiração provém do inconsciente e uma vez que a mente das pessoas de qualquer pequena sociedade tem muito em comum no que diz respeito ao inconsciente, aquilo que o xamã ou vidente traz à tona é algo que existe latente em qualquer um, aguardando ser trazido à tona. Assim, ao ouvir a história do vidente, é comum alguém dizer: "Ah, esta é a minha história. É alguma coisa que eu sempre quis dizer, mas nunca fui capaz." É preciso que haja um diálogo, uma interação entre o vidente e a comunidade. O vidente que diz coisas que os membros da comunidade não querem ouvir é simplesmente ineficiente. O conto popular se destina ao entretenimento. O mito se destina à instrução espiritual. As civilizações se baseiam em mitos. A civilização da Idade Média se baseia no mito da queda do paraíso, na redenção pela cruz e na doação ao homem da graça da redenção por meio dos sacramentos. O campo simbólico se baseia nas experiências das pessoas de uma dada comunidade num dado tempo e espaço. Os mitos estão tão intimamente ligados à cultura, a tempo e espaço, que a menos que os mitos e as metáforas se mantenham vivos por uma constante recriação através das artes, a vida simplesmente os abandona. A poesia é uma linguagem metafórica. A metáfora é a máscara de Deus através do qual a eternidade pode ser vivenciada. A pessoa que teve uma experiência mística sabe que toda tentativa de expressá-la simbolicamente é imperfeita. Os símbolos não traduzem a experiência, apenas a sugerem. Se você não teve a experiência, como saber de que se trata? Tente explicar o prazer de esquiar a alguém que viva nos trópicos e nunca viu neve. É necessário que haja experiência para apreender a mensagem, alguma pista, do contrário, você não ouve o que lhe estão dizendo. Nosso pensamento é predominantemente discursivo, verbal, linear. Há mais realidade numa imagem do que numa palavra. Desejo a você boas leituras e boas